Olá, irmãos, a paz do Senhor, Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje é o estudo de número 27. Você coloca o título A Graça que nos Favorece, amém? E aí o texto é Atos capítulo 22. Agora nós vamos ver a história quando Paulo chega a Jerusalém. Agora Paulo já tinha sido despedido da igreja de Éfeso, tinha deixado aquela equipe para trás, aquela igreja ali totalmente agora capacitada por líderes, né, alicerçada na graça. Agora ele vai para Jerusalém, sabendo que lá ele ia ser julgado e ser preso, mas agora em Jerusalém diz que por ele estar lá se levantou um grande tumulto. Paulo estava no templo e de repente descobriram que ele estava lá e prenderam ele, a multidão agarrou ele a fim de matá-lo, né? Acusaram ele de ele ter profanado aquele templo, ou seja, ter levado um grego para dentro do templo, e por causa disso ele ia ser apedrejado. E diz que quando ele estava para ser apedrejado, apareceu um comandante aqui da guarda dos romanos e tirou ele, né? Tirou ele daquele tumulto e levou para uma fortaleza. Agora ali na fortaleza ele vai ter que se defender. Querem saber por que ele estava sendo apedrejado, qual que era o tumulto que ele tinha provocado. E agora a gente vai ver um pano de fundo, né? A gente vai ver como Deus tinha favorecido, né, Paulo, como Deus chama as pessoas certas para o momento certo, mesmo a gente sem a gente entender, né, o porquê e para quê de tantas coisas, né? Agora nós vemos que Paulo não tinha mais uma equipe ministerial, já não tinha mais uma igreja, não tinha mais ninguém para defender ele, a não ser aquele pano de fundo que Deus já tinha preparado para a vida dele. Deus tinha preparado Paulo para esse momento, né? Coisas que tinham acontecido na vida dele agora fazia total sentido. Então vamos identificar algumas delas, como se fosse uma chave que abre porta, né? Como se fosse a peça do quebra-cabeça que faltava. Agora Paulo começa a usar todas as ferramentas que ele tinha, que Deus favoreceu ele, que Deus colocou para ele usar para esse momento. Uma delas foi quando ele começou a falar aramaico, né? No meio daquela multidão ele começa a falar aramaico, era um idioma assim que nem todos dominavam, nem todos falavam, então todo mundo se aquietou para ouvir. Outro diz que quando ele, lá do versículo 2 ao 5, ele vai começar a falar suas defesas, né? Ele vai falar, eu falo aramaico, eu sou judeu, né? Aí ele vai falar algo assim muito importante. Eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei, era um mestre da lei. No capítulo 5 de Atos diz que quando houve um grande tumulto também contra a vida dos primeiros apóstolos, os sinédrios se reuniram, não sabiam o que iam fazer, se iam prender os discípulos, se iam matar os discípulos. Então ele se levanta com uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, e todos os outros respeitaram a sua opinião. Ou seja, era um doutor da lei, conhecia as escrituras, e diz que Paulo aprendeu aos seus pés. Paulo aprendeu, ele era um judeu, ele era fariseu, ou seja, aqueles que guardavam toda a lei, aprendeu aos pés de um mestre, da pessoa mais considerada ali, ele aprendeu. Aí depois diz que aqui diz que ele começa a discursar, dizer que antes ele perseguia os cristãos, e diz como é testemunho o sumo sacerdote. Ou seja, agora ele aponta para o sumo sacerdote e fala, você me conhece, você conhece a minha vida. Eu fui íntimo de você. Você mesmo me deu uma carta para eu poder perseguir os cristãos. Ou seja, ele tinha acesso ao sumo sacerdote, era a pessoa mais importante ali para os judeus, né? Era o líder espiritual, o sumo sacerdote, o que cuidava do templo, né? O que estabelecia a ordem no templo. E aí diz que todo o sinédrio, todo o conselho também conhecia a vida dele. Então, olha quantas coisas Paulo tinha ao seu favor. Deus tinha favorecido ele. Antes de ele se converter, Deus já estava colocando esses recursos para um dia ele poder usar, né? Era a sua defesa. Aí depois diz que ele se converteu. No versículo 13 diz que foi quando Deus envia um discípulo chamado Ananias para orar por ele, impor as mãos sobre ele, para ele ser restaurado a sua visão e ser cheio do Espírito Santo. Mas também diz aqui no versículo 13 que Ananias era um judeu muito conceituado, muito respeitado por todos. Ou seja, não era qualquer pessoa que foi ali e testemunhava. Eu conheci Paulo e foi Deus que me enviou. Olha quantas coisas Deus tinha colocado. Aí diz que agora no versículo 25, esse achei mais tremendo, né, para entender algo sobre a graça. No 25, quando Paulo está falando com o comandante aqui, e o comandante que está investigando, aí Paulo diz assim, né, ele ia ser açoitado. Enquanto amarrava, a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião
que ali estavam. Você tem o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Então agora Paulo, ele diz, olha, eu não sou apenas judeus. Você está batendo, você pensa que você está batendo num judeu, mas eu sou romano. Quando o centurião romano viu que ele estava batendo num cidadão romano, ele disse que ele ficou com muito medo, né? Aqui diz assim, ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante, que vai fazer este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu, sim, eu sou. Então o comandante disse, eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo, eu tenho por direito de nascimento, ou seja, eu nasci romano, Deus permitiu eu ser romano, você não tem direito de me bater nem de me espancar, você pagou para você ter o direito, eu recebi, né? Então a graça é nos favorecer, Deus favoreceu. Agora tudo fazia sentido para a vida de Paulo. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo Paulo, antes de conhecer a Cristo, ele já amava a Deus. Ele acreditava que ele estava servindo a Deus, ele tinha zelo por Deus. Agora Deus permitiu toda aquela história, todo aquele acontecimento, todo aquele ensinamento, todo aquele zelo para agora transformar ele. Ele foi transformado, né? E agora diz que todo aqueles bastidores, aquele pano de fundo serviu agora para a defesa dele. Tantas histórias nós vemos assim. Quando Esther, né, foi coroada rainha, não é obra do acaso, não é porque ela era a moça mais bonita, mais bela, não. A Bíblia fala que ela achou graça aos olhos do rei. E quando o seu tio foi lá pedir para orar, para interceder a favor de todo o seu povo, ela estava em dúvida. Então seu tio falou, olha, não pense que não é para esse momento que Deus te colocou ali, né? Então Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus permite várias características nas nossas vidas para depois a gente entender o porquê. Paulo estava entendendo aqui, ele estava aqui se defendendo por causa com tudo que Deus tinha colocado em sua volta. Deus coloca coisas na nossa volta, até mesmo coisas que passamos, coisas que enfrentamos, que não sabemos o porquê nem para quê, tem um sentido, tem um significado. Amém? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e tudo deve dar glória para Deus. Agora Paulo estava sozinho, mas por causa dessa cidadania dele ser romano, a coisa toda mudou. Por causa dele ter aprendido aos pés de Gamaliel, tudo mudou. Por causa dele ser um judeu, tudo mudou. Por causa dele ter acesso ao sumo sacerdote, tudo mudou. Ele precisava de tudo aquilo, né? É como se você descobrisse que tem uma chave e aquela chave vai abrir aquela porta, né? Quantas coisas Deus coloca em nossa volta que vai solucionar problemas, e a gente vai entender por que eu conheci aquela pessoa um tempo atrás e agora eu estou precisando dessa pessoa, por que eu passei por aquela lição e agora eu estou conseguindo passar essa lição para outra pessoa, né? É a graça do Senhor, é o favor do Senhor que muitas vezes não identificamos, né? São como presentes, porque a graça é um dom, é um presente, que muitas vezes abrimos, não entendemos o porquê, deixamos lá e depois lá na frente vamos falar, eu lembrei, Deus já tinha me favorecido, Deus já tinha me ensinado sobre isso, olha aquela lição, olha aquele trabalho que eu precisei um tempo atrás, é o mesmo que eu vou precisar agora, aquilo que eu aprendi, né, com tanta dor, aquilo que eu enfrentei, aquilo que eu passei, agora eu entendo o porquê, né, então essa graça que nos favorece, que faz as coisas ter sentido, Deus não desperdiça nada, Deus aproveita cada oportunidade, cada momento para poder nos estabelecer no centro da sua vontade. Paulo agora não estava acompanhado da igreja, mas a graça do Senhor estava com ele, o favor do Senhor estava com ele, por causa dele ser um cidadão romano, por causa dele ter acesso a ele. Vamos ver no próximo capítulo que ele foi enviado diretamente, né, ali para Roma, para o imperador romano, onde que Deus tinha estabelecido que ele também ia pregar. Amém? Glória a Deus, que você possa perceber em sua volta como Deus é bom e como Ele tem te agraciado, como Ele tem colocado muitas bênçãos em sua volta. Não é sorte, é Deus, tá bom? É Deus e a soberania de Deus que faz tudo contribuir para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Deus te abençoe, fique na paz.